Na verdade, aqui é norte do Paraná, então é bem mais quente que Curitiba, por exemplo. Mas hoje está friozinho, mas um friozinho londrinense, que é tipo uns 12 graus, 13 graus. Assim, para Londrina já é um frio. Não, né? Não para Curitiba, não para Porto Alegre, mas para a gente é suficiente para ficar com frio. Tá, isso é. Vamos curtir o frio também, porque a semana passada estava muito quente, né? Então, vamos também nos alegrarmos que estamos terminando o inverno com um pouquinho de frio, porque eu acho que esse ano não fez tanto frio como já Hum, aconteceu nos outros anos, de usar muita roupa, muito casaco. Esse ano, o meu casaco não saiu do guarda-roupa. Ele está com é. saudades de viajar lá para o sul, né, para visitar Porto Alegre, Alegrete, para passar frio lá no sul, né? Lá Ah, sim é sim, hoje frio. vai ser a noite mais fria, está prevendo neve, seria É, ótimo. é isso Uma... mesmo. Ai, Estavam neve em prevendo aqui também em Alegrete, Santa Catarina. Uruguaiana. Estavam prevendo E, neve em Santa Catarina. Se vai acontecer, não sei. já me falaram que em Gramado já caiu uns floquinhos. Olha lá, gente, é melhor já comprar uma garrafa de vinho para esquentar o pé. É um vinhozinho, vamos lá. Eu Bom, acho que o eu povo parece que está meio devagar para chegar hoje, porque se é que as pessoas lembraram que hoje que nós transferimos a nossa live de sexta para quinta, né? Que será agora até o fim, até sempre às quintas-feiras. E essa mudança, às vezes, pode causar um pouco de. Eu passei o dia inteiro pensando, não posso esquecer, não posso esquecer, não posso esquecer, né? Para não esquecer realmente. Bom, vamos começar então, gente. Vamos começar conosco e assim vamos indo. Bons ventos a todos, estou aqui muito feliz em receber vocês, né? O meu nome é Sônia Tomasi e estou recebendo vocês pela Unipaz de Goiás, porque nós temos várias Unipaz, então eu sempre friso Unipaz de Goiás, né? Oferecendo essas lives de arte terapia e de psicologia analítica, porque tanto a psicologia quanto a arte-terapia elas se entrelaçam, elas caminham, né? Uma linguagem da arte-terapia, uma das teorias que a arte-terapia utiliza é a psicologia analítica, a outra é a psicanálise, temos a transpessoal, quer dizer, temos várias teorias. Mas aqui na Unipaz Goiás nós trabalhamos com a psicologia analítica e já quero aproveitar. Daqui a pouco a Maíra vai me ajudar ali colocando os slides, né? Convidar vocês para o curso de Psicologia Analítica Online que nós já estamos oferecendo, que terá início em outubro, né? Então, as matrículas estão abertas, esperamos por vocês ou pelos amigos, ou, em último caso, como se diz no teatro, encaminhe os inimigos, porque aí eles melhoram, né? Muda o jeito de ver a vida, muda e deixa de ser inimigo e passa a ser amigo da gente, né? Então, vamos indicar para todas as pessoas, porque sempre nós auxiliamos alguém indicando um curso, uma live, uma palestra, muda a vida das pessoas com um pouquinho do que nós temos, né? Então, hoje eu quero agradecer aqui a presença da professora, a doutora Maíra Bonafé Sei, né? Grande amiga, todo mundo que vem eu falo a mesma coisa, mas são meus amigos, sim, de muito tempo, de muitos anos, de uma trajetória incrível, de trabalharmos juntas, de trabalharmos separadas, mas uma coisa bonita que existe é a egrégora de amor que nos une, né? Então, mesmo em Londrina, ou em São Paulo, ou lá em Alegrete, Rio de Janeiro, Belém, nós estamos unidas por essa egrégora, por essa energia de amor, de luz e de paz, e uma coisa muito bonita, que é querer um mundo melhor, né? E querendo um mundo melhor, nós queremos o quê? Uma família melhor, né? Que é o nosso tema de hoje. Mas deixa eu falar da minha grande amiga aqui. A Maíra eu conheço há muito tempo, como todos, né?
Não sabemos nem quando começou, né, Maíra? Começou aí num passado distante, ficou. Ela é psicóloga, ela é arte-terapeuta, ela tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em psicologia clínica, todos realizados pela USP. Né? Ela é professora adjunta do Departamento de Psicologia e Psicanálise da Universidade Estadual de Londrina e é autora do livro Arte, Terapia e Psicanálise, um excelente livro para vocês adquirirem e estudarem. Embora a gente fale da psicologia analítica, a psicanálise contribui muito com a arte-terapia. E ela é coorganizadora do livro Arte-Terapia com Grupos, que é o que eu queria chamar um pouco mais a atenção, porque é o que ela vai falar de grupo, ela vai falar de grupo familiar, né? E como é que nós trabalhamos com grupos? E como é que nós sobrevivemos e vivemos dentro dos grupos, principalmente hoje, nesse mundo diferente que nós estamos, que é conviver mais apertadinho dentro de um espaço em grupo, né? E o nosso grupo de origem, o nosso grupo familiar. Então, eu queria chamar a atenção aqui para a família, porque geralmente nós estamos falando da arte-terapia com o indivíduo. E esquecemos que o indivíduo faz parte de uma família. Esquecemos que o indivíduo vem de uma família. E que é lá que se geram os problemas. Os primeiros problemas que nós temos é com a família. E aí eu posso pegar Freud, que diz tudo é culpa da mãe. Isso é muito bom. Mas não é bem assim que se vê hoje em dia, tudo muda, né? Mas não é culpa de ninguém, são os nossos relacionamentos, né? Os nossos relacionamentos que começam desde pequeno. E quero lembrar a live da semana passada. Para quem assistiu, lembrar um pouquinho do que a Denise falou. Nós estamos dentro de um processo de individuação. Então, nós temos as crises dentro de uma família com as diferentes idades, né? Então, tem família que tem criança, mas os pais estão na fase adulta, na fase do herói, estão nas suas crises, que tem os avós, que estão em outra crise. Conforme nós vamos envelhecendo, nossos filhos vão crescendo, nós esquecemos das fases de crises que estamos passando e que a família está passando, né? Então, como é transpor esse momento? Então, vamos conversar com a Maíra, ela vai falar um pouco para nós sobre o que é trabalhar com arte-terapia, né, com as famílias, e, ao mesmo tempo, não esquecer do processo de individuação que a família está passando, né, da teoria um pouquinho do Jung, somando aqui com a teoria que a Maíra vai trazer. Tá? Eu gostaria que vocês deixassem os microfones desligados e fossem escrevendo no chat, porque aí eu vou conversando com a Maíra, nós vamos interrompendo e vamos fazendo aqui um ping-pong para esclarecer vocês, tá bom? Então, Maíra, a palavra é toda sua. Se você puder colocar aquele meu slidezinho primeiro e depois a gente pode continuar, eu agradeço. Aí está o nosso convite para o curso de Psicologia Analítica, né? Para vocês procurarem lá a Unipaz, para entrar e para fazerem já esse pós-graduação, que neste momento será online, depois ele vai ser oferecido semipresencial e presencial, assim que for possível. Por enquanto, online acho que está de bom tamanho para todos nós. E a qualidade está excelente, gente. Eu fiz esse curso com todo carinho. Recomendo. Até eu quero passar pelo meu curso. Maíra, é com você, amor. Pessoal, boa noite. Sônia, eu agradeço o convite. É sempre uma alegria poder partilhar esses momentos. Já coloquei ali no chat que é muito gostoso rever algumas pessoas que faz tempo que eu não vejo. Ver, assim, tem algumas pessoas que eu já vejo aqui semanalmente na universidade e estão aqui participando também, então é gostoso de vê-los na sala.
Então, em primeiro lugar, agradecer o convite, agradecer a presença de vocês. E a ideia, assim, quem já teve aula comigo, talvez vá revisitar algumas, né, algumas colocações, enfim. Mas hoje eu tentei fazer um pouco mais leve, né, um pouco diferente, sem aquele jeito mais teórico, né? Sem tantos conceitos, tantas referências, porque acho que a ideia é esse bate-bola que a Sônia foi falando, né? Da gente ir estabelecendo de fato uma conversa sobre o tema, né? Então, eu preparei aqui uma apresentação, e aí vamos ver aqui como passá-la. Né? Então, esse tema nosso ficou Arte Terapia com Famílias, Caminhos de Intervenção. Né? Então, a gente colocou, pensou nesse título, né, Sônia? Pensar um pouco não só nesses elementos teóricos que a Sônia foi falando, que amparam um pouco a prática, mas pensar que prática é essa, né? O que a gente pode fazer? Quais são esses caminhos de intervenção que a gente tem quando trabalha com famílias? E aí uma das primeiras coisas que eu trouxe, né, o que é esse histórico da família? Eu brinquei aqui com algumas fotos familiares, que eu fiquei pensando assim, hoje eu fiquei cuidando bastante das imagens, né, porque na verdade eu tentei não colocar imagens de atendimentos, né, e tentei ir em bancos públicos de imagens para selecionar o que eu ia expor aqui na nossa apresentação, e aí eu fui nesse banco pessoal de imagens, né? E aí eu até falei com meu pai, posso colocar essa foto, né? Que aqui na foto da esquerda é uma foto da família do meu pai, a última pessoa aqui da esquerda é o meu pai, né? E ele é a última pessoa aqui da direita na segunda foto, né? Por que eu trouxe essas duas imagens? Meu pai é uma pessoa que veio de sítio, então morou em sítio, naquela família com 13 filhos, né? Então, muitos irmãos. E aí ele saiu de lá, foi estudar, fez faculdade, enfim, foi um dos primeiros filhos que fez faculdade, ajudou irmãos mais novos depois a estudar. E aí, nisso, eu fico pensando bastante na questão da história da família. Porque essa família nuclear de pai e mãe, 1, 2, 3 filhos que a gente vê, sempre foi assim, né? Então, a gente vê bastante questionamento sobre o que é uma família, o que não é uma família, né? Não, isso não é uma família, né? Temos que retornar à família, a família está sendo desvirtuada, né? Mas o que é uma família? Então, se a gente vai pensar, né, o ser família já é uma construção histórica, né? E a gente tem alguns autores que vão mapeando um pouco isso, o que é ser família, né? E um desses autores, ele vai trazendo um pouco essa questão, né, da família, o que era a família camponesa, né, o que era a família aristocrática, depois o que é a família burguesa e o que seria a família da classe trabalhadora. Então ele vai mapeando e vai indicando quanto que a família foi mudando, seja daquele momento em que a família se reunia em torno, né, dessa produção, essa família camponesa, né, ligada ao campo, que vai produzir e que você não necessariamente tem uma autoridade vinculada só ao pai, mas o quanto que alguns papéis poderiam estar divididos, né, ali na comunidade, enfim, o exercício ali de algumas funções. E mais ou menos, né, nesse mesmo momento, o Polster é um autor que vai falando um pouco disso, ele vai falando, na verdade, isso dessa família ocidental, mas centrada numa família europeia. E vai falando da família aristocrática, da vivência nos castelos, do conjunto de pessoas. E aí, nisso, a gente também pode pensar um pouquinho até naquela história da história da infância, né? Se a gente vai pensar no Philippe Arrier, o que é uma criança, né? O que é compreender que a criança tem necessidades diferentes, faz parte, né? Ela é um ser em desenvolvimento e precisa alcançar ali, né, trilhar degraus para poder desenvolver coisas, e a criança não é um adulto em miniatura,
Então, eu fico pensando um pouco, né, nessa história da família, história da infância, e aí ver, né, essa imagem, né, da família vai me lembrando algumas coisas. A Elizabeth Rudinesco, ela vai falando também um pouquinho desse caminhar da família, né, do que era aquela família que se reunia para fins de transmissão, né, de bens, transmissão de um patrimônio, seguida dessa família do amor romântico, né, Romeu e Julieta, vou me casar por amor, enfim, e até o que é essa família contemporânea, né, de seja eterno enquanto dure. Então, eu trouxe essas duas imagens que, para mim, me fazem pensar um pouco nisso e do quanto que, a hora que a gente fala o certo é pai, mãe e filhos, né, tem que ser um casal casado, um casal heterossexual casado, a gente já está dizendo de uma norma que ela não é uma norma em si, ela é uma norma construída, né? Porque a gente tem múltiplos jeitos de ser família ao longo da história. Então, a Elizabeth Rudinesco, ela vai falando, olha, esse lugar que a gente dá para a criança é um lugar socialmente construído, né? Assim, eu em aula, assim, eu gosto bastante de ir falando daquela coisa do book, né? Dos álbuns que a gente tem de fotos, que hoje em dia a gente tem o álbum do casal, daí da barriga, da gestante, do newborn, né, do recém-nascido, da criança de 1 ano. Então, esse lugar que a gente dá para a criança, né, essa importância que a gente atribui à criança, é uma coisa que foi sendo socialmente construída, né? Que se a gente vai pensar nessa família de 13 filhos, né, assim, há perdas, né? Tem um filho que faleceu, um outro filho que faleceu, e é diferente o investimento que você faz numa família de 13 filhos versus o investimento que você faz numa família de 1 ou 2 filhos, né? Então, eu gosto de trazer um pouquinho, né, essa coisa do que é esse histórico da família para a gente também pensar, né, o quanto que às vezes a gente naturaliza algo como se fosse o certo e o esperado, mas que é algo que foi socialmente construído dentro, né, da nossa sociedade, da nossa história. E aí, pensando um pouquinho, né, ainda nisso, das famílias, dessa coisa do casamento arranjado, né, versus o casamento por amor, e aí, assim, hoje ficamos casados enquanto for possível, né, ficar casado, será que isso se passou, né? Será que esse modelo antigo de se casar por fins de transmissão de bens, isso não existe mais? E aí a gente fica pensando naquela história que eles falam, tal pessoa é um bom partido, né? O que é ser um bom partido, né? Quando a gente diz, a gente já não está dizendo um pouco dessa transmissão de uma herança, né? A gente já não está centrado um pouco também nessa lógica desse casamento por essas outras questões que não o do amor, né? Então, assim, eu acho interessante, isso passou, né? A gente chegou num estado em que essas outras questões não existem mais, né? E aí, né, eu trouxe aqui essa fotografia dessa família ampliada, né, múltiplos filhos, está ali no sítio, o casamento reúne, né, a família reúne bastante gente, e versus essa família, né, à direita são meus pais, eu, meu irmão e a minha sobrinha. Então, você tem essa família, meus pais tiveram 2 filhos, meu irmão tem uma filha, eu não tenho filhos, então você tem essa nova configuração familiar de menos filhos, de outros investimentos. Então, eu brinquei com essas imagens familiares para a gente ir pensando um pouco o que é ser família, né, Sônia? O que é, né, o que é essa configuração familiar, o que a gente pode pensar nisso? E também é importante pensarmos, né, a origem das nossas famílias, né? Como você trouxe ali, casamento no sítio, a família reunida, mas pensarmos nos nossos avós, porque nós estamos vindo dessas gerações, e mesmo que estejamos assim num outro modelo de família, num outro modelo de estrutura cultural,
nós também trazemos lá no nosso inconsciente o desejo de ter essa família do sítio, né? Então, no nosso inconsciente ainda vem querendo manter essa família de múltiplos filhos, de um casamento eterno, principalmente as mulheres mais românticas, os homens também mais românticos, né? De ter o que seja infinito, né? Nunca acabe, pensando realmente num amor eterno, sem pensar nas dificuldades que irão entrar no meio do caminho e que poderá acabar com esse tipo de amor, né? E ele não conseguirá sobreviver, mas assim abrir outras fronteiras de relacionamento, né? Que é o que nós estamos podendo viver hoje. E também ver hoje essas outras famílias que você falou. Hoje nós temos 2 pais, 2 mães, uma mãe e uma avó, né? Nós temos múltiplas famílias de constituições diferentes, mas que são famílias, né? E tem esse dom da família de reunir, de estar juntos, do cuidar, né? Então, que venha a ser realmente o que é família. Então, acho que dentro de um processo terapêutico, saber para o sujeito o que vem a ser a família dele. De repente, a família dele é ele e o gato. E é ele e o gato, e pronto, essa é a família dele. Mas ele constituiu dessa forma, né? Então, eu acho que pensar realmente como está sendo constituído hoje o núcleo familiar, porque muitas pessoas abandonam o núcleo familiar para fazer o seu próprio núcleo, né? E assim vamos seguindo. E aí, Sônia, você entrou em duas questões, né, que para mim são bem caras e que depois eu vou até passar, fazer alguns comentários. Em primeiro lugar, essa questão das gerações, né? Então, dentro dessa questão das gerações, desse nosso passado, né? Assim, na foto da esquerda, que eu falei que tem meu pai, né? Meu pai é o Aquiles, ele é o Aquiles sem filho. E ali no meio da imagem tem meu avô, que é o Aquiles segundo seio. Né? A gente não vem do nada, né? A gente de fato vai carregando algumas coisas. Eu gosto de fazer esse exercício em aula. Qual que é esse nome que a gente recebe? De onde que ele vem? E aí na foto da direita tem o meu irmão, o Fernando, né? Com a minha sobrinha a Maria Fernanda no colo. Né? Então, assim, o que é você receber um nome do seu antepassado? Né? O que vem junto com esse ato de nomear? Expectativas, né, que os familiares depositam, né, ao fazer esse tipo de atribuição para o seu descendente. Né? Então, acho interessante essa reflexão. Né? Então, acho que tem esse lado das gerações e tem esse lado das variadas configurações familiares, das diferentes configurações vinculares da atualidade. Então, o que é ser família? Né? Então, a gente tem desde a família extensa, né? E depois eu vou até trazer um livro que fala um pouquinho disso, assim, infantil, que é bem interessante. E então a gente tem a família nuclear, a gente tem, né, pai, mãe, que nem eu ilustrei ali, né, vó, avô, neto, enfim, né, a gente tem esse tipo ali de configuração familiar um pouco mais tradicional, mas a gente tem essas famílias homossexuais, né, de casais homossexuais, e que a gente pode também ter alguns tipos de jeitos delas se organizarem. Né? A gente, com toda a tecnologia, a gente pode tanto ter famílias de casais homossexuais que se configuram por meio de uma adoção, né? Quanto a gente pode ter famílias de casais homossexuais que se configuram a partir das tecnologias de reprodução assistida, né? Então, seja quando é um casal de mulheres e que uma delas, né, tem a barriga, né, é aquela que vai gestar, né? Seja com os homens quando se tem às vezes algum parente, alguém, né, de proximidade que vai gestar a criança, né, quando se opta por essa questão da fertilização. E aí tem um filme que eu gosto bastante de falar dele, que chama Minhas Mães e Meu Pai.
E aí ele mostra é um filme, né, que mostra um casal de duas mulheres que uma delas teve a primeira gestação, então era um óvulo dela e o esperma de um doador. E aí depois, 3 anos depois, a outra tem uma gestação com o óvulo dela e o esperma deste mesmo doador. Então, eles tanto socialmente são irmãos, porque estão nesse núcleo familiar, quanto biologicamente eles são irmãos por serem filhos desse mesmo doador. E lá nos Estados Unidos tem essa política de transparência, então aos 18 anos a pessoa pode ter acesso aos dados. Então, aos 18 anos, a menina, o filme começa com essa coisa assim, da menina tá fazendo 18 anos, e o irmão, que tem 15, né, muito acelerado, ele quer saber quem é o pai. Então ele fica, né, pedindo para a irmã, né, e ter essa informação, já que é o pai dele também, né, o biológico, né, o pai biológico, e aí se desenrola o filme. Então, assim, isso é uma possibilidade hoje, né, com a reprodução assistida, de ter filhos, né, biológicos, ou às vezes, assim, são famílias reconstituídas, então vêm de relacionamentos heterossexuais anteriores, e aí se configuram dessa maneira, assim como é interessante pensar, por exemplo, quando uma pessoa faz uma adoção sozinha, né? Você tem uma família monoparental, e não é um monoparental, né? Ou uma pessoa faz uma mulher faz uma fertilização in vitro sozinha, né? É uma família que ela é monoparental, que não tem uma outra, né? Uma figura que desapareceu, né? Aquela figura não existe por si, né? Então uma mãe fez uma adoção sem um pai fez uma adoção sem uma mãe, só tem aquela pessoa. Então a gente tem as famílias homoparentais, as famílias homossexuais, né, para além das famílias de pai e mãe, de casal heterossexual com seus filhos biológicos. Você tem né, a paternidade, assim, a filiação estabelecida por meio da adoção. Então a gente tem múltiplos jeitos de configurar a família. E aí tem esse desenho aí no meio, né? A Sônia foi falando do gato, aí tem o cachorrinho ali nas imagens. Então, você tem vários jeitos de ser família. E o que é o certo? Né? O que é uma família saudável? Né? O que é a saúde? Então, isso é uma coisa para a gente ir pensando. Né? Então, eu gosto de trazer esses questionamentos para a gente não colocar por si que uma coisa é disfuncional, porque uma família heterossexual, né, de pais biológicos, pode ser muito disfuncional. Né? Não essa configuração que por si traz a saúde. Então, eu gosto de trazer um pouquinho essas imagens, né, essas cenas, para a gente pensar um pouco sobre isso, né, Sônia? Estamos achando sempre que aquilo que é diferente, né, causa o problema, né? Causa o conflito. E, na realidade, não é o tipo da família que causa o conflito, é o relacionamento entre as pessoas dentro desta família. Né? Então, não está diretamente ligado o conflito ao tipo de família que se está constituída. Mas como eu vejo o respeito, a ética, como se desenvolve o amor dentro desta família, como eu me sinto amado e como eu vou amar. Né? É por ali que os conflitos se propagam, né? Eles se instalam. Aí o Jung chama isso que é nesse momento que a gente começa a fazer os complexos, aqueles verdadeiros complexos que vamos ter para o resto da vida para conseguir consertar, para conseguir reorganizar. E aí nós temos, né, os problemas de saúde mental, né? Da nossa vida mental não ser tão saudável quanto deveria ser. Né? Então, aqueles ciúmes, a inveja entre os irmãos. Bom, isso você vai falar mais um pouquinho, né? Então, eu trouxe aqui uma proposta assim, de conceito que eu acho interessante, assim, né? Que ela abrange vários aspectos, então acabei escolhendo um pouco
esse trecho da Olga Correia, que ela fala assim, que a família seria um grupo, né? Então a Sônia começou falando hoje, é um grupo, então vamos falar do quê? Do quê? A gente vai falar do grupo familiar, mas ele é um grupo, e um grupo com características singulares e plurais, que reúnem elementos de continuidade, contiguidade, e incluem laços de aliança, filiação e fraternidade. Por que eu gosto dessa citação, né, desse trecho, dessa proposta da Olga? Porque ela não diz se é um casal de homem e mulher, ela não diz, né, como que os laços estão configurados, mas quando ela fala elementos de continuidade, contiguidade, ela diz respeito a essas relações horizontais e verticais, ou seja, a relação nesse eixo e nesse eixo, então o eixo geracional, né, de pais, filhos, avós, né, e esse eixo horizontal, então de pessoas que estão nesse mesmo, né, o casal ou o grupo de irmãos, então você tem esses dois eixos operando na família, né, o eixo vertical e esse eixo horizontal. Então, quando ela fala desses elementos de continuidade, contiguidade, de alguma maneira diz respeito a isso. E laços de aliança, filiação e fraternidade, na verdade, eu acho que eu colocaria assim, e pode incluir, né, laços de aliança, filiação e fraternidade, porque não são todas as famílias que vão ter irmãos, né? Então, esses laços de fraternidade, especialmente hoje em dia, que a gente tem bastante famílias, né? Tem várias famílias de filhos únicos, né? Então, não necessariamente vai ter essa fraternidade, essa questão da aliança, essa relação que se estabelece no casal, seja que tipo de casal for, né? E a filiação, esse eixo vertical de pais e filhos. Então, acho que acaba incluindo esses vários aspectos, sem dizer que é um casal que se casou e depois teve filho, aqueles casais, né, que antes de fazer um casamento, que às vezes mal se conhecem, que acabam tendo filhos e aí escolhem ficar juntos. Então, você não diz de uma ordem cronológica de como a família tem que se configurar. Eu acho que fica bem abrangente esse conceito de família, eu acho interessante. E eu trouxe assim, para que serve a família? Né? Qual é a função da família? E aí eu trouxe aqui duas ideias, né, que eu acho interessante. Então, coloca-se assim que a família é o primeiro grupo no qual a gente é inserido, né? Então a gente nasce, está inserido nesse grupo familiar e esse grupo vai nos ajudar, né? Nos ajuda a se inserir, que a gente possa ser inserido nesse grupo social mais amplo. Então a família tem essa função de articular os seus integrantes nesse conjunto social. Né? Então ela faz essa mediação daqui lá para fora, lá para o meio social. E uma outra coisa que eu acho bem interessante é que ela acaba tendo essa função de se perpetuar para além da morte dos seus integrantes. Então, isso eu acho uma coisa muito interessante, né? Se a gente vai pensar, né? Aquiles, o que eu estava falando, né? O Aquiles segundo Sei, que é o Aquiles Sei filho. Aí, quando meu irmão nasceu, segundo dizem, né? Será que ele ia ser um outro Aquiles? E aí meu pai falou, não, vamos dar um outro nome, né? E aí ele recebeu o nome de Fernando, mas aí ele põe né, o nome da filha Maria Fernanda. Então, assim, é uma sobrevivência, né? Você tem esse sobrenome, então, que sobrevive para além das mortes, então, né, dos antepassados, ele vai, nossa, aquela família, né? Então, em cidades mais antigas, né, tem algumas tradições, tem alguns nomes que são importantes, que são nomes de rua. Isso é uma sobrevivência para além da morte, né? E uma vez eu fui a um museu e ele falava assim, olha, a Terra não é um lugar em que você recebeu dos seus antepassados, mas sim que você pega de empréstimo dos seus descendentes. Então, eu achei interessante isso, nesse sentido assim, se a gente soubesse que não teria continuidade, que a gente iria morrer e essa terra não ia ficar para ninguém, a gente cuidaria dela? Né, fazendo as ressalvas que a gente, não acho que a gente esteja cuidando tanto. Né? Mas, enfim, né? Se você sabe que após essa geração não haverá outra,
o que se tem, então? Né? Então, entendo que essa perpetuação também diz de um cuidado, também diz de algo que eu quero deixar, um legado que eu quero deixar. Se não tem para quem deixar, eu vou ter um legado. Eu vou usufruir do que tenho, se eu não tenho descendência, se eu não tenho para quem deixar, se eu não tenho alguém que vem depois, né, da minha existência. E tem um filme que ele entrou é um filme antigo, mas que entrou na Netflix recentemente, que é Filhos da Esperança. E ele vai contando, vai mostrando um filme em que as mulheres pararam de engravidar há muitos anos. E não fica evidente isso no filme, mas assim, ele mostra um cenário de guerra. As pessoas estão em guerra. Até que tem uma grávida, e aí a cena é que o cara ele fica destacado, né, para proteger essa grávida, mas as cenas que vão se passando é desse mundo em guerra. Então, assim, se a gente não tem, né, continuidade, a gente tem por que preservar, né? Então, a família também diz dessa perpetuação, de algo que permanece para além da minha existência. Então, isso acho que é uma coisa interessante para ser pensada, né? Então, que legados são esses? É interessante porque você falou da Terra, do planeta, mas nós temos essa percepção, né? Nós queremos deixar algo para os nossos filhos, né? Então, deixar uma casa, um terreno, alguma coisa para os nossos filhos. E esses filhos vão deixar algumas coisas para os filhos deles. E tem aqueles objetos de família que vão passando de família por gerações e gerações, né? Eu acho isso lindo, porque todos nós temos, pelo menos lá, algum objeto pequenininho da vovó, né? Que passou para a mamãe, da mamãe passou para nós, e os nossos filhos querem ficar com eles. Então, hoje nós não temos grandes castelos para deixar, mas pode deixar uma xícara de presente e que vai perpetuando essa memória familiar. Eu acho isso bonito. Aqui em casa eu tenho. Eu tenho esses objetos que foram da minha avó, né? Da família do meu pai, da família da minha mãe, e os meus filhos já estão em volta aí querendo quem vai ficar com o que da família, né? São as nossas lembranças. E você me lembrou também que nas guerras, geralmente, ou em acidentes, né, desastres, primeiro são as crianças e as mulheres que se salvam, porque são elas que vão perpetuar, né, aquele nome da família, aquela família, né? Então, é uma sequência da família que se garante, né? E Então, aí, Sônia, você está me falando uma coisa que eu lembrei, assim, que eu acho bem interessante, assim, tem um autor, né, de família, que ele vai, o Pierre Bengozi, que ele faz um apontamento que eu não tinha pensado antes, né? Que ele fala sobre essa coisa dos crimes de guerra, né? Que numa cultura como a nossa, por exemplo, né? Muito em torno do homem, um jeito de dizimar a cultura na guerra é o estupro. Fazer com que as mulheres tenham filhos dos soldados inimigos. Então, assim, a relação que se vai ter com esse filho é o filho do inimigo, né? É o filho de um estupro. Então, eu não quero esse filho, eu não quero esse legado, né? Então, você vai dizimando o outro também por essa via. E ele faz uma colocação de que com os judeus, como é uma cultura que tem esse lado, né? Assim, o judeu é o filho da mãe, é o filho do ventre, né? Daquele ventre. Então, se a sua mãe é judia, você é judeu, né? Mas né? A transmissão vem por essa linha materna. Não adiantaria, né? Esse estupro como uma via de dizimar a cultura. Então, você tem que dizimar as pessoas mesmo. Né? Então, por isso esse extermínio, né? Eu não conheço a fundo, né? A cultura, enfim, mas eu achei muito interessante essa fala, essa argumentação que ele faz. Né? Achei interessante, assim, porque aí você vai exterminando de uma outra maneira, né? Você extermina esse legado, é um jeito de exterminar esse legado. Então, se não dá para exterminar de um jeito, você tem que exterminar as pessoas. E aí, né?
tudo que a gente já sabe da história. Enfim, então a família tem esse lugar, né, de se perpetuar. Você falou dos objetos, depois eu conto alguma coisa assim, né, mais para frente mais para frente é nesse slide aí já, né, que a gente tem esse legado, né, a gente tem esses objetos, a gente tem a genética, quando são filhos genéticos, você tem né, essas histórias familiares, né, então você tem esse tipo de herança que você deixa para a geração seguinte. Mas o que os autores que trabalham com família, de variadas abordagens, falam é que, além desse legado, a gente tem um legado que é da ordem dessa transmissão que é psíquica, que não é genética, que não é dos bens, não é de patrimônio, é de uma ordem psíquica. E eles colocam que ela pode se dar de duas maneiras, né? Por um lado, esses conteúdos que a gente sabe, que a gente conhece, essas histórias, né, que se contam, esses mitos, essas coisas da família que a gente tem consciência, mas tem um outro tipo de transmissão que é essa transgeracional, que são conteúdos de ordem inconsciente. E o que a gente, né, deixa no inconsciente, né? O que a gente não, né? O que fica lá? Aquilo que a gente não quer saber. O que a gente não quer saber, né, Sônia? As coisas legais, né? Os almoços gostosos de família, ou aquelas reuniões estressantes, né? Assim, porque tem reuniões boas e tem reuniões que não são tão boas assim. Então, o que a gente não quer saber, né? Normalmente são essas coisas ruins, vergonhosas, né, de um passado que a gente quer esquecer. Então, essa transmissão transgeracional diz respeito a esses conteúdos, né, que eles vão falando que atravessa gerações, igual a luz atravessa o vidro, esses conteúdos atravessam as gerações, diferente da transmissão intergeracional, que está entre as gerações. Então, na medida em que está entre, eu consigo saber. Se eu consigo saber, eu consigo fazer alguma coisa com isso. Dizer que não, fazer alguma elaboração, né, pensar sobre. Agora, se ele é trans, eu recebo e não consigo, eu não sei nem o que eu estou recebendo. Né? E é legal a gente pensar o nome, né? O nome ele já diz alguma coisa, a gente tem um nome por algum motivo, né? Por isso que eu gosto bastante nas aulas com atividades práticas, de saber essa coisa da história do nome, quanto que você sabe, de resgatar isso, de fazer esse exercício, porque às vezes a gente já consegue até mapear algumas coisas que a gente não se deu conta. E aí, nessa questão da transmissão transgeracional, né, tem um livro que a autora vai descrevendo alguns casos, e um deles, ela descreve o caso de uma senhora e que ela ficava assim, a terapia dela parecia muito estagnada, né? Parecia nunca caminhar. E aí, assim, ela tinha um colar, né, de pérolazinhas que ela sempre usava. E era um colar que a avó tinha dado para a mãe, que tinha dado para ela. E aí, o que ela depois, assim, vem a saber, né? Que esse colar tinha sido roubado pela avó. A avó tinha sido governanta, enfim, de uma casa, tinha roubado as joias, foi descoberta, enfim, e aí ela devolveu, mas esse colar ela pagou e ficou com o colar. E aí, essa história ela não contou, ela contou para a filha quando a filha estava para morrer. E aí, essa filha dá esse colar para né, a própria filha, que é essa neta dessa senhora que furtou o colar. E aí ela, né, também só conta no leito de morte, e ela carrega isso que a autora, se eu não me engano, chama de porta-vergonha, né? Fica um objeto que carrega uma vergonha das gerações anteriores, né? Algo assim, fruto meio de um impulso, de uma inveja, de algo assim que condenável, né? Mas que ficou ali sendo carregado e mostrado pelas gerações. E aí que essa própria senhora só vem a saber quando a própria mãe dela morre, e aí conta a história desse colar, né?
que na verdade ele acaba se rompendo numa das sessões, assim, ela sai meio apressada da sessão, mobilizada por algumas colocações lá da terapeuta, e esse colar simbolicamente se rompe nesse dia que ela sai, e aí depois ela vem a saber dessa história familiar, né? Então, a transmissão transgeracional diz respeito a esse tipo de conteúdo. E aí, como saber dele, né? Como que eu, Maíra, sozinha, num atendimento individual, vou saber dele? Né? Por isso que muitas vezes o atendimento familiar é uma via, né? Eu posso ir até a minha família e tentar mapear a minha história. É um movimento que eu posso fazer, né? Que nem quando eu brinco com as aulas. Vamos saber o nome, vamos saber algumas histórias da família, vamos fazer o genograma, né? Vamos acessar ali algumas informações que a gente pode, com isso, acessar alguns conteúdos. Mas estar na família, estar com a família na sessão, faz com que eu consiga também acessar essas histórias, né, de um outro jeito. Então, é interessante pensar um pouco isso. E aí, né, eu já comecei a entrar um pouquinho nessa ideia dos, né, que são essas possibilidades aí de intervenção, quais são esses caminhos, né, que a gente pode ter para trabalhar com a família, né? Eu coloquei o primeiro, essa ideia da terapia familiar. E aí pode ser a arte-terapia, pode não ser a arte-terapia. Eu defendo a arte-terapia, né? E eu vou dizer depois por quê. Mas trabalhar a família inteira na sessão é muito interessante, né? Porque a gente vai ter todas essas pessoas ali na sessão, você vai ter mais de uma geração. E aí você vai conseguir acessar alguns conteúdos que você não acessaria individualmente, você vai conseguir ouvir algumas coisas que você não ouviria num atendimento individual. Então, é interessante, né, esse tipo de enquadre. Tem uma autora que chama Madalena Ramos, ela tem um livro que chama Introdução à Terapia Familiar, e ela relata um caso, né, em que a jovem estava reclamando da mãe, da diferença de atenção que ela dava para o irmão, né, e a mãe na sessão meio que admite que sim, foi uma atenção diferente, eu dei uma atenção diferente para o seu irmão. E aí, assim, aí ela faz uma fala assim, olha, a pessoa podia ficar anos na terapia reclamando disso, né? Agora, a mãe ali em sessão falar assim, foi diferente, sei lá, por vários motivos, né? Pode ter diferentes questões que motivaram essa atenção diferenciada, para o bem ou para o mal, né? Assim, o outro pode ter mais atenção porque também é mais inadequado, tem muitos problemas, né? Não necessariamente porque é o queridinho, né? Assim, porque é o que se destaca por coisas boas, né? E aí, assim, essa admissão, né, dessa diferença em sessão, né, ela fala assim, olha, anos de terapia que ela podia ficar patinando nessa mesma coisa e que ali na terapia ouvir isso traz um outro tipo de percepção. Então, ela dá esse exemplo que eu acho interessante. E aí, né, se a gente está trabalhando, né, a gente está né, com a família, eu acho que... por que eu falei de histórico da família? Né, tem uma colega lá do Rio de Janeiro, a Edna Ponciano, que ela estava fazendo um resgate, seja do histórico da família, seja do histórico da terapia familiar, e ela fala assim, olha, quando que a gente começou com essa história de fazer terapia familiar? Quando a gente começou com essa história de ser uma família nuclear. Porque essa família extensa, né, assim, se a gente vai pensar aquela família camponesa, família aristotélica, essa outra família que tem um monte de familiares, ela era alvo, ela permitiria a entrada de um estrangeiro, né, de um diferente ali para dar palpite em como a família tem que se organizar, né? Então hoje a gente vê bastante essa coisa do saber da saúde entrando em várias coisas que seriam do natural da família. Então, eu estou pensando no quê, por exemplo? A coisa do parto, tem vários autores que vão falando dessa medicalização do parto, né? Então, o que é essa entrada do médico e dizer que a mulher não teria essa capacidade de parir,
E aí, hoje em dia, as mulheres, nessa busca de um retorno desse potencial que elas poderiam ter, e essa saída de necessariamente de um cenário hospitalar para o parto, que antigamente era feito em casa. Né? Meu pai, sem dúvida, nasceu em casa. A minha mãe, ela já nasceu assim, em casa em termos, né? Assim, o cunhado da minha avó, né? Então, o marido da minha tia-avó, ele era médico, então ele fez os partos da minha avó, né? Mas a minha avó materna, a paterna, né? Não foram partos, você está no sítio, né? Então, você tem essa medicalização, por exemplo, a amamentação, né? Ou essa história de que o leite da mãe não é suficiente. Eu estava vendo uns relatos de uma médica, chama Júlia Rocha, e ela estava falando da avó dela, que ficou, assim, a criança estava pequena, assim, bebezinho e tal, e acho que foi a uma consulta, ela preocupada com gripe, resfriadinho da criança, que assim, ok, é normal, né, o bebê, assim, ter esses altos e baixos, né, esses momentos do resfriado, enfim. E aí o médico falou assim, porque o seu leite não é bom, é fraco, né? Então, aí ela começa a dar um mingau para a criança, e aí para os outros filhos começou com essa história de mingau, e ela falou, olha, hoje são obesos. E a geração seguinte, que se volta de novo para a amamentação exclusiva no peito, são magros. Então, não é uma questão genética. Né? Não é uma questão de que aquela genética diz de uma tendência à obesidade, mas de algo que por essa alimentação se organizou dessa maneira. Então, assim, esse saber, né? Quando que a gente, profissional da saúde, entra? Quando virou essa família nuclear, né? Quando as famílias foram se organizando dessa outra maneira, em torno das cidades. Então, a Edna Ponciano vai falando, olha, a família vira alvo, né, foco da intervenção quando passa a ser uma família nuclear e não essa grande família extensa. E aí, não sei o que você pensa de tudo isso, né? Eu não, assim, esse texto da Edna, né, é um texto que eu li mais recentemente, eu achei interessante essa fala dela, porque é isso, assim, né? Nessa família grande, nesse outro tipo de organização familiar, alguém de fora ia ser aceito? Falando, você tem que fazer assim, você não está desempenhando bem o seu papel, você não está escutando seu filho, olha a autoridade, você tem que se colocar, não que as famílias fossem super organizadas, né, que promovessem saúde, mas entrar um terapeuta para dizer o que tem que ser feito, isso é mais recente, né? Inclusive, você tem papéis cobrados pela sociedade de como você tem que ser mãe, como você tem que ser pai. Né? Ninguém percebe que naquele dia, naquele momento, a situação era outra. Né? Então, a questão da amamentação mesmo. Tem mulheres que conseguem amamentar um filho, mas não conseguem amamentar outro, devido às condições físicas. Né? Então, tem lá uma série de problemas que interfere, então não dá. Ou o leite também termina antes, e depois vem essa cobrança, que não amamentou até 2, 3 anos. Eu não sei se é necessário até 2, 3 anos, porque se entrar nessa discussão nós vamos demorar muito tempo, né? Mas o que é que se espera hoje dessa mãe, que ela tem que ser mãe, esposa, profissional, quer dizer, milhões de papéis, e cuidar dos filhos. E nós estamos fazendo, sim, com muita qualidade. Eu quero dar parabéns a todas as mães que estão aqui, porque neste momento nós estamos bem diferente, realmente. Parabéns, porque estamos dando conta. E veja, a vida mudou. Né? Há 6 meses atrás, nós éramos um tipo de família. Hoje, nós somos outro tipo de família. Embora não tenha mudado nada da estrutura familiar, mas mudou a estrutura psíquica desta família. Né? De repente, estamos todos em casa, quando todos saíam, e agora estamos todos em casa nos conhecendo mais. Né? Convivendo mais. É diferente a família de 6 meses atrás da família de hoje. E são as mesmas pessoas,
né? Desempenhamos outros papéis dentro da nossa casa. E quando você falou da afetividade, né, de um irmão gostar mais do outro, eu acho que todo mundo já passou por isso. Minha mãe gosta mais do meu irmão, né, gosta mais, e eu também já passei por isso. Aí passei na minha fase e agora passei com os filhos, né? E é interessante, realmente, quando a mãe assume que ela teve um amor diferenciado para cada filho, quando ela assume para ela mesma que o amor é diferenciado, ela vai respeitar o filho e os filhos vão respeitá-la. Porque cada pessoa que está ali é diferente. É diferente, não dá para dar o mesmo amor. Isso é um engano. Eu, quando falo isso nas aulas, todo mundo fica assim, né? Não, eu amo meus filhos igualmente. Eu falo, pelo amor de Deus, não fala isso e nem faça isso. Eles são diferentes. Eles são muito diferentes. Eu não quero ser amada como meu irmão, eu quero ser amada por mim. E ame meu irmão pelo meu irmão, né? Como ele é. Assim eu fiz com os meus filhos, né? Eu só tenho 2 também. Eu amo o meu filho homem e amo a minha filha mulher. Diferente, eles são diferentes, o relacionamento é outro momento, o carinho é outro, mas o amor, não é que o amor é igual, o amor é diferente. Dentro de um grande amor que existe, ele é igual, do amor incondicional. Aí sim coloco a diferença, né? Tem um amor maior e tem um amor dedicado para cada membro da família. Eu acho que aí resolve, se não 50%, mas pelo menos uns 25% de problemas e conflitos dentro dessa família. Cada um é amado por si, né? Pelo aquilo que ele é. Então, eu acho isso legal. Eu acho legal colocar isso para o arte-terapeuta e para as mães ficarem mais aliviadas quando elas se enrolam todas para falar que amam os filhos igualmente. E nós não amamos, não. Está dentro do grande amor, mas cada um merece ser amado por si. E aí, né, Sônia, eu fui falando um pouco dessa medicalização, né? E eu nem estou defendendo uma coisa ou outra, né? Eu acho que assim, quer ter em casa, tem em casa, quer ter no hospital, tem no hospital. Dá para amamentar legal, não deu para amamentar, enfim, cada um se organiza da sua maneira, mas é interessante a gente pensar essa entrada dessa figura, né? Que assim, no passado, como a família era grande, às vezes uma tia, uma tia-avó, uma outra pessoa fazia essa função de, por exemplo, de orientação, vai fazer como que é o primeiro banho. Hoje, com essas famílias menores, e às vezes, né, assim, eu moro em Londrina, a minha mãe está passando esse momento aqui comigo, né? Que daí ela ia ficar mais isolada, mais quietinha aqui, então ela está por aqui. Mas ela mora em Campinas. Meu pai mora em São José dos Campos, na verdade ele está em Campinas, minha mãe está aqui em Londrina, mas assim, cada um está numa cidade. Então, assim, essa rede de apoio, né, é muito diferente de você ter uma família que está todo mundo ali. Então, você podia contar com a família e hoje, assim, muitas vezes é o profissional da saúde que vai fazendo essa função. Né, que acaba sendo esse lugar, é alguém que vai orientar para algo que às vezes, né, a própria família dava conta disso, né? E antes tinha uma determinada distribuição de papéis que a gente já sabia, bom, esse é responsável por isso, esse é responsável por isso. E com as mudanças sociais, né, demanda uma redistribuição desses papéis. E a gente, assim, não é dizer que assim, algumas coisas precisam acontecer, seja esse cuidado, essa atenção às necessidades da criança nesses momentos iniciais de vida, seja dizer um não, né? Porque daquele lugar de uma extrema autoridade que não pode se questionar nada, vai para um momento de uma certa permissividade, que também não é legal. A pessoa tem que enfrentar o não dentro da família, né? Porque ali a gente vai enfrentar na vida, né? A gente não tem tudo que a gente quer, as coisas não acontecem no nosso tempo, a gente tem que, né? Assim, eu tenho que trabalhar para ganhar o dinheiro, né? Ele não veio assim do nada. Então, assim, bom, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter
né, desempenhar essas funções. Então, as coisas não são do jeito que a gente gostaria que fosse. Então, a gente tem, né, tem uma realidade ali que a gente precisa responder a isso. Então, o não, a gente, né, receber o não na família, a gente vai sendo preparado como aquela história, para se articular no meio social. Então, a família já nos prepara para a gente entrar nesse meio social. Então, esse exercício que eles falam de função materna e paterna, esse cuidado, esse acolhimento, esses limites, isso é importante que aconteça. Quem que vai fazer isso? A avó? Né? A mãe, então assim, né? Então nessas famílias que às vezes, né, não tem o pai, mas tem uma avó que faz um exercício de cuidado, a mãe ocupa uma outra função. Isso assim não está centralizado numa figura de pai e mãe, mas são funções que precisam ser exercidas. E aí isso também é uma questão hoje, né? Como é que o casal está se organizando, como é que a família está se organizando? E a terapia pode ajudar a pensar nessa distribuição dos papéis, né? E só que ela tem assim duas complexidades, né? A família tem duas questões muito complexas assim que para o terapeuta. Que uma delas é, né? A Sônia começou falando que é um grupo. E ele é um grupo que é um grupo fora da terapia. Então, se eu gosto de falar da sala de aula, né, que vocês se conhecem, fazem as turmas, né, e aí vocês se formam a partir da formação das turmas. A família ela existe antes, né? E aí tem aqueles olhares, aquelas histórias, né? Tem um autor, Alberto Aiguera, e ele fala assim, num dos livros dele, ele conta uma cena que a família fala para ele que saía da sessão e ia para o bar falar dele. Né? Então, a família continua a ser um grupo fora da terapia. Né? Então, a gente vai ficar sabendo de coisas que aconteceram com eles, com aquelas pessoas e que estão fora, que a gente não, né? A gente participa de um pedacinho ali, né? E com pessoas de várias idades, né? Então, eu lembro que no doutorado eu atendi uma família que tinha a menininha de 4, o menininho de 8, de 9, o outro irmão de 12, a menina de 14, a mãe de 33. Então, assim, você saía da infância e ia para a idade adulta, passando pela adolescência. Você tem várias idades, pessoas em diferentes momentos do desenvolvimento. Então, você não tem um grupo de uma única geração, você tem um grupo intergeracional, você tem, né, assim, intergeracional, porque tem gerações, pais e filhos, mas, né, crianças, adolescentes e adultos, diferentes idades, às vezes idosos. Então, como conciliar tudo isso? Né? E aí que eu acho que a arte-terapia tem um papel interessante. E aí, assim, como que a família chega para a terapia? Né? Muitas vezes chega pela escola, né? Fala assim, olha, né, o João tá terrível, não tem mais condição, né? Então a escola encaminha. Aí às vezes vai para um terapeuta individual. O terapeuta individual fala assim, olha, não é só a criança. Né? Então, muitas vezes a família chega para o atendimento, não é porque assim, olha, eu acho que todos nós precisamos trabalhar. Né? Muitas vezes chega com aquilo que a gente chama de um paciente identificado. É aquele que é o louco, é o problemático, é o terrível. E aí a nossa função é pensar, olha, será que é só ele? Né? É sair desse lugar de que a gente está aqui para fazer a terapia do João, com Sônia, Maíra, Silvia, Cláudia, Regina, Rose, todo mundo assistindo a terapia do João, e para fazer a terapia daquele grupo. Então, esse é um dos papéis nossos, sair do paciente identificado para chegar na família como paciente. Então, isso é um dos nossos papéis. E aí, por que a arte-terapia? Né? Por que a gente inventa de fazer a arte-terapia? Eu acho, né, eu entendo que tem essas características gerais da arte-terapia, né, do quanto que ela favorece a emergência de alguns conteúdos inconscientes, né, do quanto que usar dessa criatividade, dessa ludicidade, dessa coisa mais prazerosa, né, traz uma leveza para abordar alguns temas que muitas vezes são bem difíceis. Agora, ela especificamente para famílias, você tem uma linguagem que aproxima gerações. Então, nessa família aí que eu falei, a mãe falava, e as crianças estavam lá, né, desenhando, recortando. Então, se você está numa terapia que faz uso da linguagem verbal,
né? Às vezes, algumas pessoas não vão ter condições de deixar a sua marca, de contribuir com uma fala significativa, mas a hora que você olha o desenho, a hora que você olha a produção, né, por meio dessa outra linguagem, você tem uma contribuição importante. E aí você tem essa concretude também, que eu acho que é a característica da arte-terapia, que não dá para falar assim, eu não falei, não tem nada a ver, eu não falei isso que você falou, está aqui, né? Está concreto. Então, a família pode ver, né, e rever, e às vezes você tem algumas atividades que podem ser feitas pelo grupo familiar, tem algumas atividades que cada um pode fazer a sua e você comparar. Daí você olha, né, e o outro olha o que aquele fez e fala, uau, olha isso, né? Então, eu entendo que o uso desses recursos, né, expressivos, ele vem com essa linguagem que vai aproximando as gerações. Então, você ajuda a diminuir essa distância cognitiva. E como não é o uso da fala, né, só da linguagem verbal, não necessariamente a pessoa consegue vir com o discurso pronto, né? Porque às vezes fica falando aquele mesmo discurso, que fala em tudo quanto é lugar. Né? Mas você pede para fazer uma outra coisa, quando vê, ele mostrou sem querer mostrar. Né? Então, essa história de ser um grupo que é um grupo lá fora, que ele já vem, às vezes, meio censurado, que ele já vem, às vezes, já com jeito de não te contar, de te deixar de fora, né? Porque daí eles se olham, né? E aí, de um jeito de se excluir, por meio da produção, você consegue favorecer que algumas coisas apareçam sem que eles se deem conta, sem que eles consigam controlar. E isso aparece. Então, acho isso bem interessante, né? Acho que são as vantagens, né? O porquê que a gente faz, então, arte-terapia. Quer falar alguma coisa, Sônia? Pensou em algo? Eu, às vezes, vou falando, animo. Não, tranquilo, tranquilo. E aí, assim, pensando um pouquinho nisso, né, do que cada um faz, né, uma das atividades que eu adoro é o próprio desenho da família. Então, assim, a gente já teve famílias, assim, que cada um, assim, cada filho desenhou, né, cada pessoa ali desenhou uma família, e era uma família, assim, que os pais tinham se separado, nenhum desenhou o pai. Né? Então, o pai, você não pediu que tipo de família, né? Desenha aí a família. E aí nenhum deles colocou o pai, né? Porque acabava sendo essa figura carregada de características negativas. Então você vê um consenso. Agora já teve uma outra família que fez o desenho e tal, e aí o menino falou assim: esse aqui é o meu pai em frente à geladeira com cara triste. Né? Então, assim, uma criança pequena, né, de seus 4, 5, 6 anos, imagina ele dizendo isso numa sessão. Esse aqui é o meu pai em frente à geladeira com cara triste. Então, assim, de repente, uma atividade super simples, desenha a família, né? Você já consegue ter um monte de informações. E aí, eu lembro uma vez, né, que a gente atendeu uma família que os pais tinham se separado e eles tinham bastante essa concepção de que família é a família constituída de casal, né, do casal parental, pai e filho, pai e mãe casados com os filhos. E nada que saía disso era uma família. E aí, eles não, como os pais tinham separado, eles falavam: a gente não é uma família, a gente não é uma família. E aí, assim, eu coloquei esse livrinho, né, O Heráclito e as Famílias da Floresta, porque ele vai contando, é uma história infantil, e ele vai falando dos vários jeitos de ser família. Eu adoro esse livrinho, né? Então, fica a dica aí também. Ele é da Zagodoni, e aí ele vai falando desde a família nuclear, a família com os avós, aí a família de duas mães, né? A família, daí tem uma família assim que o pai ele era um urso viciado em mel. Então ele deixava a família ir atrás de mel. Então você fala da drogadição, né? Fala da adoção.
E aí teve uma família, uma vez uma criança assim que a gente contou o Heráclito, né? E essa história das duas mães, na verdade, no livro é uma família de homossexuais, né? De duas mulheres. Mas a menina era adotiva, então ela tinha a mãe biológica e a mãe adotiva. Então ela falava assim: eu também tenho duas mães. Né? Então, você dá condições, você também tem um jeito lúdico, né, de trabalhar essa temática de múltiplos jeitos de ser família. Né? Então, seja dessa que os pais separaram, a criança fala, não somos mais família, e aí um livro como esse fala, olha, sim, dá para ser família. Né? Uma das famílias aí, o pai foi embora, viajou numa migração, né? Aí tem essa história dos animais, né? Então, foi numa migração, ele foi e não voltou mais, né, depois da migração. Então ele vai contando de um jeito gostoso, né, esses variados jeitos de ser família, e eu pessoalmente eu adoro usar a história e depois o desenho, né, ou a produção, seja com que material for, não precisa ser o desenho, mas a história favorecendo refletir sobre algumas questões. Então, acho que uma possibilidade é não só pedir o desenho, mas contar a história e pedir daí, porque daí você já relativiza um pouco e falar assim, bom, agora desenha a sua família. Né? E aí você pode ver, a criança desenha a família nuclear, desenha a família estendida, quem que ela desenha, né? Então, pessoalmente, acho que é uma estratégia interessante. Um outro recurso que eu adoro, né, eu acho muito significativo, ele é um recurso que nem é da arte-terapia, assim. Ele é o genograma, ele é usado na medicina, ele é usado na enfermagem, na psicologia, quem trabalha com orientação profissional tem um desdobramento disso, que é o proficiograma, né? Então, a gente tem né, outros jeitos de se usar, mas seria essa árvore genealógica da família. E aí, com ela, a gente consegue, eu trouxe, né, de novo, eu falei que eu não ia colocar exemplos de casos, né, assim, até porque a gente está no YouTube, então eu peguei essas imagens públicas, mas para identificar, para mostrar um pouquinho o que são essas configurações familiares, porque ele traz de uma maneira mais estrutural, né, essas mais gráfica, mais assim, com informações, aqui não está tanto, mas assim, o genograma, assim, eu gosto daquele, o quadrado é o homem, o círculo é a mulher, aí você tem o vínculo, né, lembrando da Olga Correia, o vínculo de aliança, de filiação e de fraternidade. E aí você consegue ver um pouco como que essa família está organizada. E aí você pode ir representando, você pode ir pensando em várias coisas que você quer representar, sejam as doenças, sejam as separações, as traições. Então, eu já ouvi gente falando assim, essa aqui é a minha família, todos os meus tios traíram as minhas tias, menos o meu pai. Já vi gente falar, esse aqui é drogadito, esse aqui fuma cigarro, esse aqui, então vai falando desse uso, esse aqui é álcool, né? Então a própria pessoa, as crianças vão participando, fazem legenda, e eu já vi uma outra história também assim, essa aqui, as minhas tias, minha mãe, todo mundo já teve câncer, e aí a pessoa quase falou assim, menos eu, né? Tipo, só falta eu, né? Então você já vai vendo algo desse passado, né? O que a pessoa espera, então, né? Que ela é a próxima, né? Se a gente vai pensar nessas coisas recorrentes da família, então as traições são recorrentes, as separações são recorrentes. Eu falei da adoção, né? Às vezes você vai ver, tem adoção nessa geração e tem adoção na geração seguinte. Então ele é um mapa, né? Que a hora que a gente olha, a gente já consegue perceber um pouco como que aqueles vínculos estão configurados. É família de monte de filho? É família de poucos filhos? Né? Então, a gente já consegue perceber e aí vai das informações que a gente quer. Na arte-terapia eu falo que a gente pode, por exemplo, colocar cores, né, para pensar características de personalidade. Podemos colocar os nomes para ver a repetição de nomes. Podemos colocar idades para ver se tem diferenças de idade grande. Então, vai da gente. Eu acho que ele também é um recurso simples, mas muito potente. Uma outra coisa que eu gosto bastante, né, que é a linha da vida. Né? Assim, pensar essa linha da família. E eu sou aquela pessoa, quem já me viu em aula sabe que eu sou a pessoa do depende, né? Então, assim, como é que faz? Depende. E como que é isso? Depende.
Então, na hora que eu vou pedir uma linha da vida, eu não necessariamente falo, olha, cada um faz o seu. Ou vocês têm que fazer a partir do início da família. Eu gosto de deixar assim, ó, eu queria que vocês fizessem uma linha da vida demarcando os momentos mais importantes. Ah, mas como que tem que fazer? Vocês decidem. E isso já nos dá muita informação. Então, o casal poderia fazer junto, mas aí cada um faz o seu. Né? A gente já teve situação em que o homem fez ele pontuou alguns acontecimentos na vida, não incluindo o nascimento dos filhos, e uma das queixas era do quanto que ele se preocupava pouco com os filhos, e aí na linha da vida dele nem tem nascimento de filho, e a da esposa tinha coisa de sobrinho, primo, da família inteira, né? Muitos acontecimentos, tudo estava ali, né, demarcado. Então, e cada um fez a sua. Então, você consegue ir percebendo um pouco essas diferenças, como que cada um vai, né, entendendo esse percurso, vai sinalizando esse percurso. E o que ela considera como importante, né? Aqui tem o casamento, os filhos, e para isso, eu até nem coloquei aqui na imagem, eu também gosto de livro. E aí tem 2 livros que eu acho muito legais, que um deles é O Equilibrista, né, muito legal, que vai falando do equilibrista que nasceu numa casa que estava em cima de um fio, e ele descobre que para viver a vida ele tem que ir desenrolando esse fio. Então você já tem essa analogia desse fio que vai sendo desenrolado, e é bem lúdico, assim, ele né, tem as coisas boas, as coisas ruins, até que ele chega no final do fio. E tem um outro que chama Fico à Espera, né, que também tem um fio, né, uma lã, né, vermelha, que passa por todas as imagens, e aí ele vai falando assim, fico à espera de crescer, fico à espera das férias, fico à espera do amor, fico à espera de que ela diga sim, e vai falando um pouquinho dessas etapas da vida, né? Esse eu já acho mais, assim, pega um pouco mais, assim, né? E tem uma apresentação desse livro no YouTube, que tem uma música, então, às vezes, eu uso em aula, assim, a gente já sai quase chorando no final de... A gente vê o videozinho, já no final já está quase chorando, assim, enfim. Mas que ele vai trazendo esses momentos importantes. Então, essas histórias podem ser disparadoras, né, para a gente fazer uma atividade como essa de linha da vida. E aí, né, se a gente tem tempo, dependendo dos nossos objetivos, por isso que eu falo depende, a gente pode fazer essa transposição de linguagem disso do bidimensional, né, desse desenho, dessa representação bidimensional e ir para esse olho de Deus, para uma representação tridimensional. Então, vamos pensar nessas etapas, nas cores, né, que a gente daria para cada etapa e fazer esse olho de Deus. Então, mandala, enfim, cada um nomeia de um jeito. Então, eu acho interessante essa, né, você pode ir da história, ir para a linha da vida bidimensional, da linha da vida bidimensional e ir para essa tridimensional. Se você tem tempo, se você está com um grupo, ou com uma família, ou com uma pessoa, porque são coisas que você pode fazer num grupo multifamiliar, que você pode fazer num atendimento de família, que você pode, às vezes, fazer num atendimento individual para pensar conteúdos da família. Então, dependendo de com quem a gente está trabalhando, a gente pode fazer esse caminho ou não, fazer somente a linha, né? Então, vai da sensibilidade de vocês, do contexto de vocês, da análise que vocês fazem de com quem vocês estão trabalhando. E aí, né, se a gente vai pensar... Ainda só um pouquinho, a Silvia ficou em dúvida se é um vídeo ou se é um livro que você falou. O Fico à Espera é um livro, Um mas livro. a gente tem alguns livros que o pessoal fez vídeos na internet, né? E no YouTube a gente consegue achar um vídeo que conta a história do livro. Tá, obrigada. Na verdade, ele é um livro daquela Kozak Naif, que é uma editora que faliu. Então, não necessariamente é um livro que a gente vai conseguir achar tão fácil hoje no Brasil. Ele é um livro que eu já vi no exterior, já vi em francês, já vi em Portugal, mas no Brasil ele era da Kozak Naif. Então, tem esse vídeo no YouTube.
falando em livro, pode me parar, tá, Sônia? Porque senão, né? E falando em livro, Nós temos 10 minutos. sim, estou ligadíssima aqui no horário. E tem um outro livro que chama Guilherme Augusto Araújo Fernandes, que ele fala das memórias, que eu acho que é um tema bem legal para pensar na família também. Seja nessa história que eu falei de um grupo multifamiliar, ou seja nessa história, né, da família em sessão, enfim. E memórias muitas vezes têm a ver com a família, né? Assim, quando a gente pensa em memórias, muitas vezes a gente pensa em família. E aí ele vai contando a história, né, da dona Antônia, que morava num asilo do lado da casa do Guilherme Augusto. E aí ela perde a memória e o Guilherme Augusto vai atrás de memórias para dona Antônia. Então o livrinho vai contando um pouco isso. Eu acho que ele dispara um pouco essas reflexões. Quais são as suas memórias, então? Né? Que a gente pode fazer, por exemplo, uma caixa de memórias. Ali ele faz uma caixa de memórias. A gente pode fazer, de novo, uma produção bidimensional, uma produção tridimensional com essa temática de memórias e podemos, né, dizer, se a gente quer direcionar, né, memórias familiares, por exemplo. E aí, isso tudo, assim, né, são coisas que eu acho que a gente pode fazer num cenário de uma terapia, né? Então, eu comecei lá no outro slide, terapia familiar. Mas eu acho que a gente não precisa trabalhar com família ou com a temática família só na terapia familiar. Né? É um tema que a gente pode trabalhar em outros contextos. Então, por exemplo, eu sou psicóloga numa UBS, né? E eu quero trabalhar com famílias. Olha, Maíra, eu estou num CREAS, né? E houve uma violação de direitos. Eu vou trabalhar com essas mães cujas famílias, né? De famílias onde houve uma violação de direitos. Então, assim, eu acho que são temáticas que a gente consegue trabalhar. Estou num centro comunitário, então eu trabalhei num centro de convivência em Campinas, que a gente pode trabalhar até nessa via lúdica desses livros, desses disparadores, a gente não precisa usar só numa terapia mesmo de família. E a gente, né, não precisa só usar na terapia de família, pode usar na terapia individual, como eu mencionei. Mas o que eu acho que vai diferenciando é que profundidade a gente vai dar para o que a gente ouve. Né? Porque uma coisa é a gente trabalhar numa oficina, como eu trabalhei numa oficina de saúde e expressão, que era um grupo multifamiliar e intergeracional, e outra profundidade é numa terapia de família. São outros sentidos que a gente constrói. A gente pode usar a história e a produção como disparadores, mas, né, de um lado a gente vai para um caminho e no outro a gente não necessariamente faz o mesmo aprofundamento. Então, nessa oficina de saúde e expressão, foi um outro jeito de trabalhar a família, era num centro de convivência de um serviço de saúde mental em Campinas. E aí a gente começou com crianças, mas depois ampliou para a família como um todo. E era uma intervenção semanal, de 1h30 de duração, onde a gente usava esses disparadores, esses temas, essas histórias, e esses grupos abertos com a complexidade de ser um grupo aberto. Então, a cada semana, novas pessoas poderiam entrar. Então, a gente precisava de algo que se iniciasse, né, que tivesse um início e um término no mesmo dia. Então, esse uso dessas histórias atrelado às produções, a gente entende que era interessante. Então, do início, que chamava Oficina de Saúde e Expressão, depois passou a ser Artes em Família. Né? Então, essa ideia da família estar ali, se expressar e às vezes até conviver, né, Sônia? Porque às vezes a família não convive, né? Então, assim, eu acho que o jeito de trabalhar a família, a gente tem variadas formas, né? Não precisa falar, Maíra, eu não sou terapeuta de família. Para ser terapeuta de família, eu preciso de uma especialização. Eu preciso de mais aprofundamento. Eu gostaria de estudar mais, ok. Mas não é por isso que você não precisa, né? Assim, que você não possa trabalhar com a família, estamos atendendo a criança, às vezes faz uma sessão vincular, né? Traz a família para o atendimento e faz, por exemplo, um desenho da família com a família toda reunida. Eu estou num centro comunitário, ou eu estou numa oficina de pais da escola, e aí você propõe um genograma, né?
uma linha da vida. Então, são atividades que você pode fazer não necessariamente numa terapia familiar. Então, acho que era isso, né, que eu queria mostrar um pouquinho, né, que a gente pode ter esses variados jeitos de intervir com famílias em prevenção, promoção, reabilitação, seja na terapia, seja nesses grupos, que esses recursos ajudam, né, nessa comunicação, nessa aproximação entre os familiares. E uma outra coisa que é legal, né, último, mas não menos importante, como dizem, a gente tem que estar preparado, né? Então, quanto mais a gente souber da nossa própria família, da nossa própria história, melhor, né? Então, é legal a gente também pensar nas nossas histórias familiares, a gente também fazer esses exercícios com a gente mesmo. Então, fica isso, né? Esse apontamento final. E para quem quer saber mais, né, tem esses livros que a Sônia mencionou no começo do nosso encontro. Ó, hein, Sônia? Pessoa 8h55. Super pontual, olha só. Ai, que maravilha. Então, vamos abrir aqui a tela, né? Como é que a gente consegue pôr todo mundo de volta para a tela? Eu acho que eu vou parar de compartilhar, né? Pode ser? Porque daí acho que a gente Pode. vê de um outro jeito. Aí, olha lá. Agora aqui nós estamos na nossa grande família das lives. Já estamos constituindo, né? E tem os colegas arteterapeutas que já me ouviram falar, né? Eu espero que não tenha sido muito repetitivo, né? Gilmar, Carlos, Silvia, quem mais? Já tem algumas pessoas que já, não sei se cansaram de mim. A Não. Se Sara. ele tivesse cansado, não estava aqui. Isso é um assunto que eu acho que daria para fazer umas 2 ou 3 lives, porque fica várias situações para pensar. Mas para início eu acho que está bom, né? É sempre para ficar com gostinho de quero mais e querer ouvir mais. E pensar, né? Isso, a nossa família, né? Já trabalhei com a Maíra, então vocês que já foram alunos também, ai, tem que fazer esse geneograma, que negócio eixo, que tem que trazer, patati, tatatá. É um exercício maravilhoso, porque vai buscar lá no baú, né, aquelas fotos que agora nós temos tudo na maquininha, mas aqueles álbuns antigos, eu adoro aquilo, eu ainda tenho muitos, né? Então, olhar o álbum de fotografia é algo que trabalha essa memória, né? Esse retorno para a infância, esse encontro com o passado. Então, você vai ver lá o seu pai e sua mãe quando eram mocinhos, quando namoravam, aquela foto preto e branca, já amarelada, né? Traz toda essa história que hoje nós estamos guardando na caixinha. E essa caixinha mágica, de vez em quando, apaga todas as fotos. Olha só. Então, ela acaba com a nossa memória, né? Você vê, acabando com as fotos, acabam com a nossa memória. Então, relembrar também que é muito importante as fotografias familiares. Hoje nós estamos fazendo muito selfie, mas esquecemos da família. Eu já vi algum selfie que o filho fala assim: mãe, fica para lá um pouquinho. Eu falo, peraí, como é isso, né? Fica para lá um pouquinho, que ele quer sair só assim na foto. Então, tá, depois faz uma foto, mas olhar para a família que nós temos dentro de nós, porque é com base nessa família que nós vamos olhar para a família do outro. É com base na nossa família que nós vamos criticar a família do outro. É com base na nossa família que nós vamos achar que a família do outro é melhor do que a minha. Então, observar que tudo que nós sentimos em relação à nossa família, o sujeito vai trazer para a sessão. Né? Ele vai trazer um contexto de terapia, ele vai trazer um contexto onde ele vai falar mais dessa família, que é o jeito dele olhar. Então, aqui entra também o olhar do arte-terapeuta sobre a sua própria família e o que ele pensa a respeito das famílias, porque ele está influenciado culturalmente. Né? Então, aí entra a religião,
entra as multifamílias que estão se formando, então entra uma série de preconceitos, e eu acho que fica bonito quando a Maíra coloca ali, parece que a gente está bem arrumadinho, mas vai que chega uma família dessa assim, que a gente fala, peraí um pouquinho, né? Parece que a gente ficou meio bêbado na hora de olhar para a família, porque veio um contexto completamente diferente e nós não estamos preparados. Então, o arte-terapeuta e o terapeuta, ele precisa se preparar para o mundo que está acontecendo. Ele não pode ficar ali como uma criança pequenininha que tampa os olhos e faz de conta que não vê. Nós temos que nos prepararmos e adiantar essas técnicas também. Eu posso treinar com os meus sujeitos, tem algumas aqui que estão em estágio, então a gente pode treinar, sim, fazer né, a árvore da família, a linha do tempo, mas antes de ir para a prática, faça a sua linha do tempo. Não é? Faça a sua árvore. Veja como estão lá tuas emoções. Veja como está a tua família, né? Porque na hora que nós estamos montando, é a hora que nós estamos desvelando os nossos segredos. Mas nós gostamos muito de desvelar o segredo do outro. O meu eu deixo fechadinho na caixinha, né? Então, tomar cuidado com isso, para desvelar primeiro os seus segredos familiares, porque é ali que reside os nossos conflitos, os nossos complexos, né? Eu acho isso legal, Maíra, porque de tempos em tempos eu resolvo fazer a minha, né? Aí eu sento lá e falo, vou ver como é que está a minha família. Mas não é a família mesmo, a família é dentro de mim, né? Como é que está essa família? E, gente, o povo mudou, olha, esse mudou, aquele piorou, esse melhorou. E eu, como é que fiquei nessa família? Né? Como é a minha ação social, a minha ação afetiva, né? Como é que eu ponho o dedo lá na ferida do outro? Então, esse também é para se pensar, né? Então, alguém tem alguma pergunta para a Maíra? Deixa eu ver aqui. O povo sempre adora, ama, manda um monte de elogio. Pergunta nunca tem. Né? Acho que são tão boas que ninguém fala. Né? Eu também queria recomendar que vocês adquirissem esses 2 livros da Maíra. E aquele de contos também está à venda, Maíra? Ou já... Isso. Está sem o microfone. Esse aqui do Heráclito? Isso, eu gosto desse livro. Tem também. Tem também, né? E eu acho que ali tem também assim, montar uma história da própria família, né? Dá para montar um livrinho. Eu fiz isso muito com crianças e eles desenham a família página por página e narrando. E olha, trazem cada coisa, né? As coisas. A gente fez uma vez um grupo com crianças e a gente foi usando essas histórias, usou do Guilherme Augusto, do Heráclito, se eu não me engano, do Equilibrista. A gente foi usando várias historinhas e aí cada uma, né, ia trabalhando um tema e a gente contava a história e pedia um tipo de produção, às vezes com tinta, às vezes com giz, às vezes com jornal, e aí depois a gente montou um livro, às vezes com massinha. Teve uma sessão que foi vincular, então tinha um pai, uma criança, uma mãe, uma criança, e aí no final do grupo a gente fez o livrinho e deu para eles, assim, né? Devolveu para eles com as produções. Foi muito legal, assim. Foram alguns encontros, se eu não me engano, foram 6 encontros, mas foi muito interessante. Quando a criança começa a escrever a própria história, ela começa a trabalhar a sua saúde mental, porque ela consegue olhar para a família. Né? O adolescente, então, ele olha para a família com aqueles grandes olhos de crítica, aí ele consegue entender e respeitar a própria família. Quando nós estamos trabalhando os livrinhos, montar a história da família, montar a árvore, a linha da vida, nós não estamos trabalhando só a família, nós estamos despertando o respeito de filhos pelos pais e dos pais pelos filhos.
porque é ali que nós vamos encontrar os nossos laços, né? Os nossos nós, que estão bem marcados. Então, na hora de montar os livrinhos, eu gosto muito de montar livrinho também, né? Você vai fazendo página por página, página por página. E depois, quando chega no final, você vê que a criança, o adolescente, o adulto, o idoso não tem idade para fazer isso. Ele vai revendo, que é o campo da memória e é o campo da ética e do respeito. Para quem assistiu aquele filme, eu sempre falo do filme, esqueço o nome do filme, né? Aí, vamos lá, quem vai me ajudar? Como uma estrela na Terra, vocês veem que ele faz um livrinho que no final, né? É aquele livrinho que mexe assim, no final ele não está mais na história. Então, tem pessoas que não estão dentro da família. E também tem pessoas que contam, crianças e adolescentes, que narram os abusos que passaram dentro dessa família em histórias. É um momento deles contarem. Então, a Maíra teria aqui mais 2, 3 lives só para falar de família. Né? Muita coisa. E quem teve o privilégio de ter aula com ela sabe que tem bastante conteúdo. Né? Deixa eu ver se tem uma perguntinha aqui. Vai aparecer um numerinho. Chamaram de maravilhosa. Nós somos. Né? Ai, que mais aqui? Quem quer falar? Eu queria falar uma coisinha assim, só, rapidinha. Eu estou dando a matéria dinâmica de grupo e essa semana e online tem sido um desafio, né? Então, trabalhando com o tema de psicodrama e tal, mais psicodrama, mais desafio ainda. E eles fizeram um trabalho que depois mostraram com fotografia a representação com almofadas da família. E ficou muito legal, sabe? Porque, assim, elas, entre o grupo delas, que elas tinham mais afinidade, cada um fez uma representação e fotografou com como ficava a almofada e explicava, né, o que cada uma representava. E teve uma outra técnica que era falar da família através de um objeto, que também foi interessante, porque eu vejo assim, ó, os adultos, eles rejeitam um pouco desenhar. Eles são da psicologia, mas rejeitam, sabe? Então, fazer livro de história, por exemplo, acho que não emplacaria. Mas eles adoraram, assim, foi uma coisa que eles escolheram mesmo, que tinha várias técnicas, eles podiam escolher, e eles escolheram e acharam bem interessante, assim, o resultado, o que deu de conversa sobre, né? Eles não estavam trabalhando a família deles, estavam falando da família deles para os colegas do grupo. E eu me lembrei de ti, sabe, Maíra, aquela atividade que tu fez também, que foi da gente fazer a planta da casa, que eu acho que também é bem legal, assim, me lembrei na aula, né? É bem legal. É bem legal também. Diz muita coisa também que a gente faz a planta da casa. Então, dá para trabalhar com fantoches, né? Os fantoches, os dedoches, os bonequinhos. Tem várias técnicas para se trabalhar a família, né? Para trazer esse conteúdo que está ali adormecido, num cantinho, e que precisa sair porque está incomodando. Né? Então, incomodando, precisa colocar para fora. Bom, chegamos ao final da nossa live de hoje, né? E, então, agora todo mundo tem que ligar suas câmeras para a gente fazer, para a Cláudia fazer lá um print da nossa carinha ali, né, gente? Mas tem gente Vamos, que tá Melissa. aí, ó. Abrem as telas para a gente ver a carinha de todo mundo, para fazer print, né? E agradecer mais um dia a presença de vocês, porque nós estamos aqui por vocês, trazendo assim Maíra, Gilmar, que está aqui. O Gilmar é nosso desde o primeiro, né, Gilmar? Que já falou conosco, estando trazendo esses conteúdos. E agora nós vamos continuar na quinta, tá, gente? Porque na sexta nós vamos ter aula, as aulas da Unipasco voltam, nós estávamos parados, agora nós estamos retornando com as aulas, então vai ser sexta e sábado, temos aulas online já iniciando,
e nós vamos ficar na quinta, que é para que quem quiser frequentar as aulas na sexta terão esse tempo. E agradecer muito, 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 muito a presença de todos e a presença da minha querida amiga Maíra, que veio a brilhantar a nossa quinta-feira, né, com família. Pensem nessas famílias, né? Vamos pensar nas nossas famílias e vamos pensar também nessa outra família que nós estamos formando no universo. Eu acho que isso agora tem já uma outra questão, né? De estarmos sendo mais unidos espiritualmente, com energia, para cuidar da nossa grande Mãe Terra, porque é aqui que está o nosso mundo. Essa é uma grande família. Então, cuidar desses irmãos que não cuidam da terra, nós também temos esse dever de cuidar junto, né? De mãos dadas, nós vamos lá. Maíra, minha eterna gratidão por você estar aqui, né? Abdicando um pouquinho do teu espaço lá com a UEL, né? Eu sei que você tinha que estar em aula, mas a UEL cedeu você para nós um pouquinho. E gratidão a vocês todos que estão aqui. Vamos jogar beijos para a Maíra, gente. A Maíra merece. Joga beijos para a Maíra, né? Beijos, beijos. E beijos para todos nós agora, né? Ai, gente, foi uma alegria estar com vocês de novo. Ai, até quinta. A Márcia abriu agora, né, Márcia? Chegando agora, Márcia. Gente, até quinta. Saudades, 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 saudades. Gratidão, gratidão, gente. Gratidão. Muito obrigada, viu, Sônia, pelo convite, pela confiança. Você sabe que eu adoro. Estarmos juntos é tudo de bom. Será bem-vinda em outra ocasião. Beijos. Pode fechar, Cláudia. Ai.